Oi, gente! E o Giro Ambiental de hoje está aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp para poder falar sobre um novo método que ajuda a identificar a qualidade dos alimentos. E para isso eu converso com o professor Douglas, tudo bem? Tudo bem, Ana? Professor, muito obrigada por receber a gente. Explica aqui para o pessoal de casa o que seria esse método. Bom, Ana, esses são vários métodos que identificam a composição química dos alimentos, e essa composição química está relacionada a vários fatores, como fatores de qualidade ou de amadurecimento de uma fruta, de mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, ou um alimento que está adulterado ou não. Então, tudo isso a gente consegue relacionar com essa composição e identificar com os métodos que a gente tem trabalhado. Professor, existem muitos produtos adulterados? Sim, existem bastante. Os estudos que a gente tem feito têm encontrado referências que dizem aí que os temperos, vários tipos de alimentos que são de alto valor agregado são muito adulterados. Com relação aos produtos adulterados, qual que vocês encontraram mais? A gente viu, apesar de não ter trabalhado muita coisa com mel adulterado, inclusive teve um problema recente agora do mel que o Brasil exporta para a comunidade europeia, com muita adulteração. Os temperos de forma geral, então a páprica, a cúrcuma, canela e etc., tem muita adulteração, porque é muito simples, né? Um produto em pó, então você pode adicionar várias coisas ali que é difícil de identificar. Então, eu vejo tem gente que fala de receita para aumentar a imunidade, tomar água com cúrcuma, própolis. Então, a pessoa pode, sem querer, a pessoa pode inocentemente estar fazendo mal à saúde. Pode, dependendo do produto que tiver ali como adulterante, pode chegar a fazer mal. A maioria das adulterações tem sido mais de caráter econômico, para ganhar volume, com um produto mais barato. Com óleos também a gente tem muito caso de adulteração, mas dependendo do produto pode sim causar problemas à saúde. Os sensores eletroquímicos mapeiam os elementos presentes nas amostras, conseguindo identificar possíveis alterações nos alimentos. A Faculdade de Engenharia de Alimentos conta com 6 pesquisadores trabalhando com vários segmentos alimentícios, buscando uma aplicação ou um problema que existe na indústria, trazendo soluções para o não desperdício alimentar. Ingrid, como que esse método funciona no cacau? Certo, no cacau analisamos tanto com o nariz eletrônico quanto a espectroscopia no infravermelho próximo, e o nosso objetivo foi analisar não somente o nível de fermentação no qual essas amêndoas passaram, mas também se tratavam de amêndoas com saudável ou com alguns tipos de doença que enfrentamos hoje, principalmente aqui no Brasil. Então esse método ajuda o agricultor lá na hora da colheita a escolher os grãos. Exatamente. A ideia foi analisar se essas doenças iriam modificar em algumas ligações químicas, né, a composição do cacau, e também modificar a questão aromática do cacau, vez que tanto a presença da doença quanto o nível de fermentação ele traz essa certa mudança, tanto no parâmetro dos compostos aromáticos, quanto nas ligações químicas para a espectroscopia NIR. E nas questões assim como, por exemplo, dessa fruta da maçã? Certo. A fruta, a outra vertente que a gente também tem estudado aqui, é sobre os estágios de maturação. Então, alguns frutos ele passa pelo processo de maturação mudando a coloração. Porém, outros ele não tem essa mudança na coloração. Mas a composição química muda, porque ele trata um fruto que não tinha doçura quando verde, e aí com o processo de amadurecimento ele se torna aquele fruto mais docinho, que é o que a gente espera quando vai no supermercado. E esse estudo ele é bem amplo também, que vocês usam o azeite, a soja, os óleos. Sim. Como a ideia do grupo é sempre testar os equipamentos, uma outra vertente que a gente também trabalha aqui é o processo de adulteração. Porque, principalmente para os óleos, temos óleos com valor agregado, onde são caros, né? E valores que são um pouco mais baratos, e óleos que são um pouco mais baratos.
Então, o estudo aqui foi trabalhar tanto com óleo essencial, no processo de adulteração, onde você coloca óleos mais baratos, para se ter ali, né, um produto não tão caro no final do processo, quanto aos óleos vegetais. Além de uma língua e um nariz eletrônico que auxiliam no processo de análise da maturação de frutas e vegetais quando não for possível identificar o amadurecimento a olho nu, é possível também fazer uma avaliação do frescor dos ovos, usando visão eletrônica e computacional. Na indústria de ovoprodutos, para determinar o frescor do ovo, supor de um lote, eu teria que quebrar o ovo e medir com um paquímetro a altura da gema, da clara. Daí, através de equações, a gente consegue ver se ele é fresco ou velho. Só que muitas vezes o problema da indústria é que talvez um ovo não seja demonstrativo para o lote. Então, o que a gente propôs? Através desse sensor químico portátil, tá? Que ele é de baixo custo, de fácil manipulação, a gente pegaria aqui o nosso ovo, daí a gente colocaria ele aqui em cima do sensor e só apertando aqui no botão, ele capta o espectro, como você pode ver aqui. Então, ele já captou o espectro. Então, isso aqui é o que está ligado à composição do alimento, como o professor explicou. Então, através desse espectro, eu consigo identificar o que eu teria que medir na indústria, quebrando o ovo para medir a altura, depois colocar na equação. Então, isso aqui é bem mais viável, que eu poderia aplicar numa linha de processo na indústria. Então, tirando o espectro, eu saberia, esse ovo é fresco, esse ovo tem tantos dias. Sem perder os ovos. Sem perder os ovos. Esse é o intuito da análise. São técnicas não destrutivas. E só tem, professor, essa identificação dos alimentos com relação à qualidade, isso causa um impacto ambiental? Traz problemas? Que tipos de problemas? Sim. Do ponto de vista ambiental, tem o problema das análises que são realizadas, que são o padrão das análises atualmente. Então, normalmente são análises químicas que envolvem a utilização de reagentes químicos, produzem resíduos, que destroem a amostra que está sendo analisada. Então, tudo isso gera um impacto ambiental que, com as técnicas que a gente tem proposto trabalhar, buscam, de um lado, resolver esse problema, então sem reagentes químicos, sem produzir resíduos, por isso são métodos baseados em sensores desse tipo. E também a questão do aspecto econômico. A gente tem buscado desenvolver esses equipamentos de custo acessível a um pequeno produtor, a uma indústria, porque normalmente esses equipamentos também têm um alto custo hoje.